Olá. Bem, muito boa tarde a todos. Esperemos que o almoço tenha estado bom. E antes de começarmos propriamente, queremos só lembrar a todos os professores que têm de assinar as folhas de presença de manhã e de tarde antes de irmos para os workshops. Muito obrigada. Agora, para reiniciarmos a tarde com energia, teremos um momento musical do ensemble de percussão, orientado pelo professor André Pérez.
Damos agora início ao painel A Capacitação Docente e a Cidadania Digital, que será moderado pela líder digital Sofia Melo. Convidamos a subir ao palco os intervenientes deste painel, que trarão diferentes perspectivas sobre os desafios e oportunidades da formação docente em contexto digital. Lígia Azevedo, do Centro de Sensibilização SeguraNet, Direção-Geral da Educação, Jaime Carvalho e Silva, do Centro de Competência TIC Soft Ciências, Hilda Pinto Gonçalves, do CEFAI Minerva e Alberto Barreira, do CEFAI Nova Agora. Obrigado. Olá, muito boa tarde a todos. Espero que o almoço tenha sido bom, que é para agora iniciarmos a nossa tarde de trabalhos da melhor forma. Eu sou a Sofia Melo, sou líder digital e venho da Escola Secundária de Ilhavo. E serei a moderadora aqui no nosso seguinte painel, intitulado Capacitação Digital dos Docentes no âmbito da cidadania digital. E é óbvio que enquanto eu, sendo uma jovem que está no digital, uma jovem que faz parte do projeto dos líderes digitais e que está na escola, eu sei a importância que é ter professores capacitados para nos ensinarem algo, e realçando o digital, e sei a importância que isso traz para a sociedade, para alunos, porque professores capacitados dão origem a alunos capacitados, a uma sociedade capacitada, por isso só traz benefícios. E por isso hoje trouxemos 4 convidados, que desde já muito obrigada por terem aceitado vir aqui falar um pouco e dar o vosso testemunho, para ver o que é que tem sido feito nos diferentes âmbitos na capacitação digital dos docentes. Vamos então dar início ao nosso painel, mas primeiro eu vou apresentar cada um dos nossos convidados. Então, é com muito gosto que começo pela doutora Lígia Azevedo, da Direção-Geral da Educação e coordenadora do Centro de Sensibilização SeguraNet. A professora Lígia também acompanha ativamente os líderes digitais. Passo agora para o professor Dr. Jaime Carvalho e Silva, coordenador do Centro de Competências TIC Soft Ciências, peço desculpa, e o Centro de Competências TIC foca-se em introduzir nas escolas o digital. E por último temos a doutora Hilda Pinto Gonçalves e o Dr. Alberto Barreira, cada um deles são diretores do Centro de Formação da Associação de Escolas, a doutora Hilda Gonçalves de Minerva e o Dr. Alberto Barreira de Nova Ágora. O nosso painel vai ser composto por uma ronda de perguntas e vamos começá-las. Para começar, direciono a primeira pergunta à doutora Lígia. E, Lígia, nós gostaríamos de saber quais são as principais recomendações a nível nacional e europeu para a capacitação digital dos docentes no âmbito da educação e da cidadania digital que o Centro de Sensibilização SeguraNet está a promover. Muito obrigada, Sofia, pela tua questão e pela tua disponibilidade, que não é a primeira vez que tu fazes a moderação do painel, e muito obrigada por estares connosco neste desafio. Eu vou então recorrer a uma apresentação para responder à tua questão. E já está pronta? Já? E gostaria de fazer referência que vou abordar algumas questões sobre os desafios da educação para a cidadania digital. Alguns deles já foram aqui mencionados durante a manhã e vou sublinhar, de facto, a importância da capacitação docente nesta vertente. Vou tentar, de alguma forma, partilhar também alguns desafios, apontar algumas inspirações, algumas orientações a nível europeu e também a nível nacional que poderá e deverá fazer a diferença na nossa ação. Como todos nós sabemos, os ambientes digitais e a internet trazem muitas oportunidades, especialmente aos nossos mais jovens, mesmo no campo da educação, mas também expõem muitos riscos, muitos mesmo. E, de facto, esta preocupação em proteger as nossas crianças e jovens no digital não é uma preocupação só nossa, é uma preocupação geral, e organizações de grande credibilidade
nomeadamente as organizações das Nações Unidas, a OCDE, o Conselho da Europa, a Comissão Europeia, têm sistematicamente feito recomendações para que os países as implementem com o objetivo de proteger essencialmente as nossas crianças e os nossos jovens. E focam-se em particular nas crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade, ou seja, as crianças que vivem em contexto de risco ou que têm maior fragilidade e que são expostas a perigos no ambiente digital. Outro tópico, outra temática que gostaríamos de fazer referência é a importância da regulamentação. E no que diz respeito especificamente às questões do digital. E um aspecto importante que gostaríamos de focar são as questões do Regulamento Geral da Proteção de Dados, que em Portugal a idade mínima de consentimento, como sabem, são os 13 anos de idade. Muitos países adotaram outras idades, como os 14, os 15 e os 16. Estas idades foram selecionadas, não foi só porque sim, foi porque efetivamente nós compreendemos que antes destas idades as crianças não têm maturidade suficiente para estar nos ambientes digitais sem supervisão. E como sabemos, utilizamos plataformas a nível educacional em que são ambientes efetivamente controlados. Outra coisa são as redes sociais e sabemos que as crianças desde pequeninas estão todas nas redes sociais logo de idades muito pequenas e surgem diariamente problemas a envolver essencialmente as nossas crianças. E daí que nós temos que promover cada vez mais o pensamento crítico e arranjar, de alguma forma, estratégias de responsabilizar quando interagimos com o digital. Outra regulamentação muito importante que já foi aqui referenciada pelo Tomás e também pela Sofia Rasgado é a regulamentação dos serviços digitais, o Digital Service Act. É uma legislação europeia que vem, de alguma forma, estabelecer regras para as grandes plataformas, para as grandes plataformas mais conhecidas como redes sociais, mas também para motores de busca. E, de facto, eles colocam determinadas regras muito precisas e que, se não forem cumpridas, serão aplicadas coimas avultadas para que se cumpram esses requisitos. Relativamente ainda a uma estratégia que substancia o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido tanto pelo Centro não sei se consigo fazer ouvir. Pronto, mantenho aqui um corte. Esta estratégia substancia então uma rede europeia, que é a rede InSafe, que colabora ativamente com uma rede internacional, a rede InHope. Isto só para terem a noção que isto não é um trabalho isolado, isto envolve redes de trabalho europeias e internacionais e colaboramos todos com o objetivo de tornar estes ambientes mais seguros, especialmente para as crianças e para os jovens. Um outro aspecto que também já aqui foi focado, anteriormente pelas minhas colegas, no que diz respeito a medidas nacionais, eu gostaria de destacar então o lançamento das recomendações para a promoção do bem-estar digital nas escolas, que chegaram a todas as escolas há relativamente pouco tempo e que foram acompanhadas também com algumas folhas informativas dirigidas essencialmente a alunos, docentes e encarregados de educação. Estas recomendações foram trabalhadas por um conjunto de especialistas nacionais, um conjunto vasto de especialistas, desde a academia, como também entidades de referência no campo da saúde. E de facto, aqui eu queria chamar a vossa atenção que, de facto, estas recomendações são muito importantes, mas podem ser substanciadas também por estas iniciativas que ouvimos durante a manhã, iniciativas como os líderes digitais, iniciativas como muitas outras que foram aqui referenciadas, que acabam por ser trabalhado
todas estas questões que estão referenciadas nestas recomendações. Por outro lado, gostaria também de chamar aqui a atenção para a importância dos serviços de apoio. De manhã já ouvimos aqui o Dr. Tomás, da linha Internet Segura, mas gostaria também aqui de focar outros serviços de apoio muito importantes para as escolas, nomeadamente o programa Escola Segura, que também tem apoiado as nossas comunidades educativas quando surgem estes problemas mais ligados ao digital. E com isto, nós tentamos promover o bem-estar digital de todas as escolas e de todas as famílias. Agora, só uma menção muito rápida, é que atualmente praticamente todos os agrupamentos de escola têm implementado um plano para o desenvolvimento digital da escola, o PAD. E, de facto, este plano tem que ter patente esta vertente da educação para a cidadania digital. Era só aqui uma chamada de atenção, porque não sei se todos estes planos têm implementado estas iniciativas de prevenção e de sensibilização para a capacitação das crianças para esta vertente da educação para a cidadania digital. Gostaria também de salientar que este trabalho tem o apoio de uma rede fantástica, que é a rede dos embaixadores digitais, que têm dado um suporte fantástico às escolas no que diz respeito às questões que envolvem os ambientes digitais. E de facto, esta rede de trabalho da responsabilidade dos Centros de Formação da Associação de Escolas tem tido um trabalho fantástico também na capacitação docente. De uma forma muito célere, gostaria também de fazer referência que estas matérias estão integradas no currículo, quer através das orientações curriculares para a STIC no primeiro ciclo, quer através das aprendizagens essenciais da disciplina TIC e também através da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, como vimos no período da manhã, com as minhas colegas Susana Tavares e também com a minha colega Isabel Lopes, que fazem parte desta equipa e que tentam, através dos seus vários domínios, trabalhar estas matérias. Mas somos da opinião que, apesar de estarem integradas no currículo, deverão ser trabalhadas em todos os contextos educativos, sempre que haja oportunidade para trabalhar estas temáticas de uma forma transversal. Durante a manhã também foi falado que 2025 é o Ano Europeu para a Cidadania Digital. Foi designado pelo Conselho da Europa que se trabalhasse efetivamente a formação e a capacitação de professores e alunos estas questões que envolvem a educação para a cidadania digital. Como sabem, o Centro de Sensibilização de SeguraNet já trabalha estas questões desde 2004, já é há algum tempo, faz este ano 21 anos, já é uma boa data, mas continua a ser essencial trabalhar estas matérias, uma vez que as problemáticas vão nascendo diariamente e tem que haver trabalho conjunto, como há pouco referi, não só através das equipas nacionais e através de todas as entidades que trabalham connosco, mas também a nível europeu. E gostaria de, penso que estou quase a acabar, penso que estou no último slide, eu só vos queria mostrar, era a infografia, mas todos vocês têm a infografia na vossa capa, que foi entregue há pouco, por isso não há problema dela não surgir ali. E, entretanto, gostaríamos apenas de reforçar a importância de adotarmos estratégias, então, que promovam o bem-estar digital de todas as comunidades educativas, com especial atenção às nossas crianças e aos nossos jovens, porque a maior parte do tempo das suas vidas é muito direcionada para os ecrãs. Tem que haver aqui uma reflexão conjunta, é muito importante este trabalho em rede, como há pouco referi, e devemos reforçar, envolvendo todos os agentes educativos neste trabalho. Eu não poderia deixar de finalizar a minha intervenção destacando aqui
o trabalho da rede dos Centros de Competência TIC, que estão hoje praticamente todos connosco e que vão ser responsáveis pela dinamização dos workshops já a seguir e que têm um papel fundamental como embaixadores da cidadania digital. É um agradecimento especial a esta rede e que também assumem um papel muito relevante na capacitação docente. Gostaria também de fazer referência que, a nível do Centro de Sensibilização Seguranet, é promovida formação em várias modalidades frequentemente e chamar a atenção que existem um conjunto de cursos específicos, suportados por plataformas que têm já algumas orientações para quem quiser trabalhar estas matérias e que normalmente essas formações são depois cedidas a toda a rede CEFAI para nos ajudar, digamos assim, a fazer chegar a todos os docentes a possibilidade de trabalharem estes temas. Eu deixo aqui os contactos do Centro de Sensibilização Seguranet. Estamos inteiramente disponíveis para aquilo que considerem necessário e muito obrigada mais uma vez pela vossa presença. Muito obrigada, Sofia. Passo-te a palavra. Muito obrigada eu, professora Lígia, por ter explicado tão bem em que é que consiste toda a dinamização, desde a capacitação dos docentes até chegar aos jovens, e foi muito interessante perceber que tem muita base nas diretrizes europeias. Já conheces o trabalho também perspectiva europeia e percebes como está esta tudo ligação interligado. É muito importante. É importante o fator do trabalho nacional, mas também é importante esta orientação europeia. Exatamente. Muito Obrigadíssima, obrigada. doutora Lígia. Vamos passar agora ao professor Jaime Carvalho e Silva. E a questão que lhe coloco é: que papel desempenha a rede de centros de competência TIC na capacitação digital das escolas, em particular no que respeita à promoção da cidadania digital? Bom, os centros de competência TIC, as pessoas pensam que são aí uns grandes departamentos que ocupam edifícios gigantescos e têm um exército de pessoas que andam por todas as escolas. Pelo menos é o que parece quando nós vemos a quantidade de atividades que são produzidas. E eu ia focando mais no soft ciências, que obviamente tu conheces mais em detalhe, mas os centros de competência em geral fazem trabalho idêntico. Fazendo um pouco o recuo quando começou o soft ciências, aqui há muitos anos atrás, e fazendo a contraposição com uma recomendação recente da Comissão Europeia, não sobre o digital especificamente, mas com um plano de ação para desenvolvimento das competências básicas na União Europeia, que, segundo a análise que fazem, está com muitas lacunas. Ora bem, eu, a mero título de exemplo e sem ser nada exaustivo, e tenho aqui os números concretos à frente, o Centro de Competência de Soft Ciências, que não tem pessoas que cheguem para ocupar uma sala, fez em 2023-24 7 ações de curta duração com partilha de práticas pedagógicas com recurso a tecnologias e manuais digitais. Fez várias palestras sobre cidadania digital que abrangeram um total estimado de 583 participantes. Portanto, isto só um centro de competência, não é? Depois vocês fazem a multiplicação. Dinamizou várias ações de curta duração e workshops. Dinamizou 116 sessões no âmbito da programação da robótica e do STEAM. Divulgou as iniciativas gerais, participou em inúmeras iniciativas e, como eu disse, o Centro de Competência que gostaria de ocupar um edifício inteiro, não precisa ser tão grande como esta escola, pode ser mais pequeno, mas não ocupa. Nós ficamos na dúvida se realmente os centros de competência, na realidade minúsculos centros de competência TIC,
serão mesmo necessários ou deveriam ser outro tipo de ações? Ora bem, o Sol de Ciências, quando começou, não havia nada destas tecnologias. Começou por iniciativa de 3 pessoas, o meu colega Carlos Filhais da Física, o meu colega João Paiva da Química e eu próprio, e nós aproveitávamos as disciplinas que havia na licenciatura e na formação de professores para pôr alunos a produzir software que nós planeávamos. Depois produzíamos disquetes, alguns nem sabem o que isso é. Sabes o que é uma disquete? Eu não sei o que é uma disquete. Pois, era o que havia antes e vendíamos as disquetes às escolas porque, como não tínhamos orçamento, precisávamos vender umas disquetes para comprar as seguintes e poder produzir mais disquetes. Foi uma percepção que na altura não era praticamente contemplada, ainda antes de haverem centros de competência, que a tecnologia é fundamental para o ensino das ciências. Trabalhar ciências sem a ajuda da tecnologia é algo que nos deixa no século XIX, nem no século XX. Ora bem, todo o trabalho que é feito agora, e portanto as centenas de ações de formação de curta duração, de maior duração, palestras, sensibilização para a segurança na internet, são verdadeiramente necessários. Há um documento que eu tenho citado muito ultimamente, antes não podia citar que não o conhecia, porque ele só foi aprovado pela Comissão Europeia em 5 de março deste ano. É um documento recentíssimo, e constata várias coisas, não vou entrar em detalhes, só a nível do digital. Este relatório diz, e cita os documentos em que se baseia, que atualmente 90% de todas as profissões requerem pelo menos algumas competências digitais básicas. Ora, 56% da população adulta da União Europeia não tem um nível digital básico. Portanto, hoje já é um problema. Só que a Comissão Europeia, neste documento, não toma a abordagem de se dirigir à matemática, às áreas STEAM, ao digital ou outra coisa qualquer, faz uma visão global do ensino que começa no pré-escolar e vai até à formação profissional de adultos, incluindo o ensino profissional de nível secundário. Portanto, varre todos os níveis de ensino e constata que, em função dos estudos internacionais, a União Europeia não tem uma confrontação positiva com países como Estados Unidos, Canadá, Japão e Inglaterra, que esses também aparecem na OCDE. Quando vemos estatísticas da OCDE, esses países são da OCDE, a OCDE é uma coisa muito vasta. Aqui a União Europeia olha para a União Europeia em comparação com estes países mais desenvolvidos. E, para os alunos de 15 anos, que é o estudo PISA, os alunos da União Europeia são os piores na literacia de leitura, são piores na literacia em ciências e os penúltimos em literacia matemática. Há aqui qualquer coisa que está mal. E as análises dizem que nós temos um sistema educativo que forma menos pessoas nas áreas STEAM, ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, do que aquilo que a sociedade necessita. Ainda por cima, temos falta de professores, não é só em Portugal. Nós temos carreiras de professores que não são atraentes, não é só em Portugal. E, portanto, a Comissão Europeia dá uma visão geral do que é necessário fazer. Parece-me um documento muito importante. Infelizmente, que eu saiba, só está em português, mas eu enfatizo a visão global que é dada à questão educativa. Não só pelos níveis etários, pré-escolar a começar de 3 anos, e o pensamento computacional começa nessa altura, aliás, o pensamento começa nessa altura, e a formação dos adultos. O último estudo, PIAC, cujos resultados saíram há pouco tempo, mostra que os adultos na União Europeia, e pior em Portugal, têm um nível
cada vez menos satisfatório quanto mais avança a idade. E, obviamente, isso coloca problemas a nível da inserção profissional dos adultos desempregados. Então, a visão da Europa é não só olhando para todas as áreas do sistema de ensino, mas também para os temas que será preciso preservar, de modo a garantir que todos tenham competências básicas. E divide em 5 temas. É a literacia, é sempre literacia, porque é conhecer e saber aplicar, portanto é um conhecimento mais vasto do que simplesmente poder repetir o que quer que seja. A literacia de leitura, incluindo a leitura digital. A literacia matemática, incluindo o uso de tecnologia para resolver problemas matemáticos. A literacia científica, a literacia digital e a cidadania. A literacia dos mídias está incluída na cidadania, não é uma coisa especificamente digital. Todos estes temas são para serem trabalhados em conjunto e de forma transversal, para todos os níveis de ensino, incluindo o ensino profissional. O ensino profissional em Portugal é um pouco esquecido, porque cerca de 40% dos alunos ou mais em Portugal está a frequentar o ensino profissional e nós só falamos naqueles que querem ir para medicina, arquitetura e engenharias da moda. Não é? Temos que ter uma visão global e temos que ter pessoas com diferentes tipos de formações a colaborar. Há aqui muitas medidas que são propostas, mas uma parece-me que afeta particularmente o digital, que é o chamado fosso digital, ou seja, a diferença de oportunidades entre os que têm um nível socioeconómico mais baixo, que não têm uma formação académica dos pais que permita o apoio que os pais gostariam de dar aos filhos e os filhos necessitam. Portanto, não é os alunos que têm necessariamente mais dificuldades, não é bem a mesma coisa. São alunos que têm menos acesso ao digital, têm menos acesso a apoios externos e esses precisam que os governos e as escolas investam. Uma das medidas que aqui é preconizada é a existência de recursos que permitam o trabalho nas escolas. Recursos em geral, todo o tipo, mas um dos problemas que nós notamos em Portugal, e se calhar em praticamente toda a Europa, é o acesso à internet nas escolas. A internet é uma ferramenta tal que, estando ausente, praticamente todas as atividades de índole tecnológica, não todas, mas praticamente todas, ficam fora do alcance. Ora, os alunos com o nível socioeconómico mais elevado ou cujos pais têm um nível académico mais elevado, podem ser compensados em casa com aquilo que a escola não conseguiu oferecer. Os outros não. E o fosso digital, o fosso em geral e o fosso digital está a aumentar. E há muitos países, não é só Portugal, que é afetado pelo baixo nível socioeconómico. O que é dito aqui sobre as competências digitais neste documento, cuja leitura eu recomendo a todos? As competências digitais são cruciais para a sociedade moderna e para a vida de todos os dias, nomeadamente a vida do cidadão. Hoje não se pode entender a cidadania sem a ajuda da ferramenta digital. Bom, só mais uma ou duas questões que estão aqui focadas. A distração digital, é como é chamada aqui neste documento, é um problema que precisa de ser encarado. Como é que se vai fazer? É preciso trabalhar na questão. Portanto, os efeitos negativos que as distrações digitais possam ter devem ser minimizados. É um ponto importante deste documento. O documento contém planos de ação concretos, uns a começar este ano, outros a começar em 2026, e o que está na parte da questão digital é desenvolver orientações para a melhoria das competências digitais no ensino vocacional e profissional. Não é só para o ensino em geral, é especificamente para os alunos
que estão em escolas diferentes, onde as aulas funcionam de maneira muito diferente, fazem estágios nas escolas. Muitas escolas não têm sequer aulas o ano todo, porque parte do ano inclui o estágio. E criar um kit básico de competências digitais para os cursos de aprendizagem a partir de 2026. Portanto, nós vemos que o que estamos a fazer é insuficiente, nós não temos recursos suficientes, os centros de competência TIC estão a desempenhar um papel que mais ninguém até hoje desempenha, podem criar outros institutos, outros centros que desempenham, mas nós temos de chegar a todas as escolas, a todos os professores e a todos os alunos. E não conseguimos chegar porque somos poucos. Este documento da Comissão Europeia diz que nós estamos no bom caminho, mas precisamos de investir muito mais. Muito obrigado. Muito obrigada eu, professor Jaime. Realmente realçou aqui numa explicação muito vasta e ampla alguns problemas fulcrais que estão a passar e possíveis soluções. Por isso, acho que estamos todos muito agradecidos pelo seu testemunho. E vamos passar agora à nossa terceira interveniente, a doutora Hilda Pinto Gonçalves, do Centro de Formação da Associação de Escolas. E a pergunta que lhe coloco, doutora Hilda, e sabendo que os seus centros de formação têm uma capacidade de se adaptar às necessidades de cada escola, de cada professor, e de acordo com os recursos que têm, oferecer melhor capacitação. Por isso, nós gostávamos de saber que a ação tem sido desenvolvida pelo seu Centro de Formação da Associação de Escolas Minerva para promover a cidadania digital junto dos docentes. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Peço desculpa para já pela minha voz, mas estes tempos provocaram-me esta irritabilidade na garganta. Muito bem, Sofia. Só para te dizer que eu não sou a dona do Centro de Formação. Eu represento um grupo de escolas, diretores de escolas, que estão à frente das escolas e tentamos nós, os 10, que neste caso são 10 escolas associadas, que tentam fazer o melhor pela formação de professores. Obrigada pelo esclarecimento. Ok? Muito obrigada também. A questão fulcral do Centro de Formação é, na realidade, a capacitação digital dos docentes é fundamental. Se até antes do Plano de Transição Digital, ou até antes da pandemia, até coincidiu mais ou menos o Plano de Transição Digital com a pandemia, se nós tínhamos algum cuidado já, depois daí as coisas duplicaram, triplicaram, não é? Porque, como sabem, cada vez mais nós utilizamos as tecnologias, o digital, e agora com o grande boom da inteligência artificial. Precisamos ter muita cautela quando trabalhamos com estas ferramentas, com estas plataformas. E é importante dar a formação aos nossos professores, não só também ao pessoal não docente das escolas, nesse sentido. E temos tido, como disse o professor Jaime Carvalho, a grande ajuda, parceria do Soft Ciências. Sem dúvida, começámos sempre por aí. E estas parcerias que envolvem de pessoas que estão capacitadas já e que nós pedimos ajuda para capacitar os nossos formadores e depois os nossos docentes, tem sido enorme. E nós trabalhamos muito a área da capacitação digital, da cidadania digital, com o Soft Ciências, que nos tem apoiado imenso. Além disso, também a DGE, também no caso do grande banco de recursos que têm, para que os professores possam utilizar, possam estudar e assim disseminar para com os seus alunos também, é muito importante. Falar aqui também um bocadinho de nós temos vindo a desenvolver ações de formação também no âmbito da proteção de dados, que aqui se falou também, e começámos também com os nossos diretores das escolas e lideranças escolares e pessoal não docente também, que trabalha dia a dia com os dados de todos, dos alunos, dos pais, e é tão importante esta formação também na proteção de dados. Também é extremamente importante que também haja esta formação para este pessoal também que trabalha com as escolas. Parcerias que vão existindo, há pouco tempo também tivemos uma parceria muito interessante com o Instituto de Defesa e Paz, que veio fazer formação e nós demos todo o apoio para que essa formação fosse dada aos nossos docentes, às nossas escolas, portanto aí também sempre o estar
aberto a este tipo de instituições que estão por dentro de tudo aquilo que se passa a nível das seguranças, do digital, das internets. É importante que se passe também para os nossos docentes. Nós temos uma escola piloto de manuais digitais, que é na Escola Seda, agrupamento de Escola Martim de Freitas, e que aí temos um redobrar de saber como é que vamos trabalhar, porque estamos muito mais abertos com a questão dos manuais digitais, é que os miúdos tenham mais apetências para este novo mundo. Então aí também nos focamos muito para que haja formação específica para os professores dessa escola, porque estão muito mais abertos a este mundo, nesta panóplia. Também a questão das fake news, que hoje em dia nós sabemos que existem tantas, não é? No nível profissional e ao nosso nível pessoal, nas nossas redes sociais. É importante também passar o que é que nós podemos fazer para, em sala de aula, ajudarmos os nossos alunos para que eles saibam o que é que são, o que é que não são as verdades da internet. Também temos feito o nosso papel nesse sentido. Utilizamos plataformas fidedignas, isso é importantíssimo que haja, não é? Como o eTwinning, que é uma plataforma extremamente segura e que os alunos trabalham muito com os professores. Plataformas como o Padlet, que também que os professores utilizam muito, ver a segurança que existe e aquilo que nós podemos apostar em cada uma dessas ferramentas. No âmbito de intercâmbios também procuramos, quando fazemos intercâmbios, que também somos consórcios de programas Erasmus com os nossos docentes, também procuramos que estas ações que vamos lá fora aprender com os outros também, neste âmbito, saber o que é que se faz lá fora, a nível da Europa também, para que possamos trazer para nós as melhores seguranças possíveis nas nossas escolas. Portanto, é um bocadinho isso. E a questão da partilha e das parcerias com entidades e que possamos trazer aos nossos docentes é fundamental. Portanto, todo o âmbito do digital, da capacitação digital, das ações de capacitação digital, que nos últimos anos tem sido o nosso plano de formação, tem sido mais de 70% das nossas ações são neste sentido, os próprios nossos formadores já estão preparados para que possam ajudar também os seus docentes em sede de formação, como é que podem ser uns cidadãos mais digitais e com melhor segurança. Portanto, um bocadinho aqui, se for preciso depois intervirei mais tarde. Está bem? Muito obrigada, doutora Hilda. Eu acho que foi fantástica a quantidade de elementos que referiu, que já estão a usar e que prevêem usar, e são elementos tão diversificados que só comprova precisamente o que eu disse há bocado acerca do centro de formação. E eu acho excelente o projeto, o tipo de perspectiva que estão a usar para capacitar os docentes. E agora, para finalizar a nossa ronda de perguntas, passo a palavra ao Dr. Alberto Barreiro. A pergunta que lhe coloco é um pouco no seguimento da questão que coloquei à doutora Hilda Gonçalves. E, portanto, qual tem sido a abordagem do Centro de Formação da Associação de Escolas Nova Ágora na capacitação dos docentes para a cidadania digital? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Cumprimentar os meus colegas aqui de painel. Antes de responder à tua pergunta, deixa-me só sublinhar algo que o Dr. Jaime trouxe para aqui, que tem a ver com a dimensão de determinadas estruturas. O Soft de Ciências não ocupa um edifício de 3 andares, os centros de formação também acho que não. Mas apesar de tudo, e reconhecendo que provavelmente precisaríamos mais recursos, a dimensão destas estruturas também, que são um problema, mas são também uma virtude. O facto de serem estruturas pequenas torna-as também muito elásticas e muito flexíveis e, por essa via, conseguem responder e adaptar-se rapidamente às solicitações que aparecem. E se calhar é por essa razão que muitas das solicitações que nós às vezes gostaríamos que fossem remetidos para outros acabam por nos cair no regaço, passa a expressão. Falar de cidadania digital... Eu gostaria de separar aqui um bocadinho as duas palavras. Falar de cidadania é, inevitavelmente, falar de escola. A escola é um espaço onde formamos cidadãos e o digital entrou nas nossas vidas com toda a força, conforme ficou aqui demonstrado pelas referências que o Dr. Jaime foi fazendo ao longo da sua intervenção. E, portanto, a escola não pode de todo aliar-se desta realidade. Tem necessariamente que
preparar os seus alunos para a enfrentar, porque o digital está nas nossas vidas profissionais, nas nossas vidas pessoais, com tudo o que isso significa, os números falam por si, e, portanto, à escola cabe preparar os seus alunos para um futuro que é já hoje e que é inevitável e, portanto, seria a negação da sua própria função não atendermos a esta dimensão. E daí a importância que hoje a cidadania digital tem nas nossas escolas. Mas para preparar os alunos, naturalmente, temos nós próprios que estar preparados. Nós, enquanto professores, enquanto formadores, não só do ponto de vista das competências técnicas que temos necessariamente que ter, saber como operar com a tecnologia, mas, acima de tudo, perceber que competências que outro tipo de competências é que podemos desenvolver que nos permitam conviver com a tecnologia, sabendo que a tecnologia não pode substituir aquilo que é, para mim, o essencial, que é a relação professor-aluno. Pode mediá-la, quando muito, mas o segredo está, efetivamente, na relação entre o professor e o aluno, nos princípios de confiança e de respeito que aí se estabelecem e que levam ao conhecimento. É importante trabalharmos esta dimensão nos nossos centros, trabalharmos esta dimensão da cidadania digital não só do ponto de vista operativo, mas também do ponto de vista daquilo que é a segurança, porque há riscos inerentes à utilização da própria tecnologia, e também no domínio da ética, porque efetivamente a tecnologia pode ser usada com fins muito positivos e outros menos próprios e, portanto, temos que estar habilitados a lidar com todas estas dimensões. E isto é aquilo que nós temos feito, e temos feito por duas vias, essencialmente. Através da formação contínua de professores, parte fundamental do trabalho dos centros de formação, mas também depois no apoio ao desenvolvimento digital das escolas, nomeadamente através das embaixadoras digitais que efetivamente têm um papel determinante em todo este processo. E nós temos trabalhado nestas áreas fundamentalmente com 3 objetivos principais. Promover a capacitação dos professores, apoiar através da embaixadora digital, o trabalho das equipas de desenvolvimento digital das escolas e depois também fazer algo que me parece muito importante, que é valorizar, dando espaço, dando visibilidade àquilo que são boas práticas, que já existem, e retirá-las de alguma maneira do anonimato, partilhando-as com todos, tentando que por essa via haja aqui algum contágio. Nós temos um bocadinho na sequência de 2 momentos que foram importantes no processo de transformação digital das nossas escolas, que foram a selfie e o check-in. Pegando nestes 2 diagnósticos, fundamentalmente, identificamos áreas que têm sido as áreas que nós temos vindo a trabalhar nas ações de formação que vamos oferecendo aos nossos professores, designadamente na proteção de dados, no uso de forma responsável e ético das novas tecnologias, as questões da inteligência artificial que entraram de forma imparável pelas nossas práticas, a questão da segurança online e depois a literacia digital. E isto tem vindo a ser feito em estreita articulação com as escolas, com cada uma das escolas que compõem o centro, mas também no estabelecimento de algumas parcerias que vamos fazendo, porque toda esta é uma realidade nova. Há entidades que estão a trabalhar arduamente sobre estas matérias e de forma muito intensa e de forma quase em dedicação exclusiva. Seria, na minha opinião, uma oportunidade perdida que não trabalhássemos em conjunto, e se calhar este painel é um bom exemplo disso mesmo, a DGE, os centros de formação, os centros de competência TIC e outras instituições das nossas sociedades civis, nomeadamente do ensino superior, que podem ajudar-nos a lidar e a oferecer experiências de aprendizagem mais adequadas e ricas àquilo que é este cenário. Uma das vantagens de falar no fim é que a maior parte das coisas já foram ditas e, portanto, eu não irei repetir, porque a Hilda, naquilo que é a ação dos centros de formação, referiu quase tudo que era importante.
dizer apenas o seguinte. Naquilo que tem que ver com a capacitação digital dos docentes para esta questão da cidadania, na minha opinião, o que temos em mãos não é só o desenvolvimento de competências técnicas, é muito mais que isso, é o desenvolvimento de culturas de escola em que haja uma apropriação inequívoca dos princípios que são subjacentes à cidadania digital, de forma àquela, primeiro pelos professores, para que depois perpasse para os nossos alunos e, por via disso, eles saiam melhor preparados quando terminarem as suas escolaridades para lidar com uma realidade que inequivocamente vai marcar a vida deles. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Alberto, por ter mostrado a perspectiva do seu centro de formação. Foi bom conhecer também a perspectiva do seu centro de formação para estas práticas da capacitação digital. E chegámos ao fim da nossa ronda de perguntas. Agora passo a palavra ao público. Alguma questão, alguma dúvida, algo que queiram partilhar connosco? Estão à vontade. Professor Jaime, qual é o documento concretamente? O documento é um documento da Comissão Europeia, datado de Bruxelas em 5 de março, e tem um título muito grande, mas eu resumiria Action Plan on Basic Skills, ou seja, plano de ação em competências básicas, traduzindo skills por competências. E, portanto, procurando isso na página da Comissão Europeia, de certeza que aparece facilmente. Se mais ninguém quiser colocar outra questão, deixo então uma última reflexão, que não precisam de responder, é só para finalizarmos mesmo o nosso painel, que é a seguinte: e vocês? O que é que vocês fariam, o que é que vocês mudariam para melhor capacitarmos os nossos docentes e não docentes? Obrigada a todos e obrigada aos nossos oradores. É tempo de pôr as mãos à obra. Começam os workshops práticos dinamizados pela rede de competências TIC. O tema dos workshops desta tarde são variados e atuais, desde o combate ao discurso de ódio à inteligência artificial, passando pela proteção de dados e outras questões centrais da cidadania digital. Consultem as folhas informativas afixadas na entrada do auditório para saberem em que salas decorre cada sessão. Estaremos de regresso às 4h30 para a cerimónia de entrega de prémios. Contamos com todos.